Então, vamos lá. Primeira imagem. Eu apresento assim, acho que a outra eu também fiz assim, né? E depois eu abro o arquivo lá do 3D. Então, como eu falei, né? Aqui a cor não é exatamente essa que a gente está buscando, né? Mais ou menos aquela ali que eu gostaria. Só que conforme bate a luz, ela muda. Você vai ver que as outras imagens também, ela muda conforme a gente vai rebatendo a cor, tá? A luz em cima da cor. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Essa parte aqui é a tua cozinha existente hoje, tá? E essa aqui até aqui também. Aí daqui para lá eu cortei, porque até mantive o mesmo tamanho, acho, do que tem lá, só que eu precisava colocar um depurador em cima. E para eu ter um depurador, eu preciso um depurador de embutir, eu fiz. Então eu fiz um móvel novo, né? Eu espichei, aí eu fui adaptando as coisas que eu precisava. Inseri o teu forno elétrico aqui embaixo, depurador aqui e o micro-ondas, daí é um micro-ondas convencional. Eu queria que, acima de tudo, a cozinha ficasse muito funcional. Que já que você está fazendo nova, eu pensei, vamos fazer o triângulo de funcionalidade, né? Pia, fogão, geladeira, assim que ficasse numa disposição mais fácil para o teu dia a dia. E eu notei o que faltava um pouco de bancada, de área de trabalho, de preparo de alimentos. Então, por isso que eu poderia ter feito isso aqui reto para lá e aí só essa outra parte, mas daí eu achei que ia ser, que comportava essa parte aqui em função do tamanho da tua cozinha, que é grande, né? E também ele auxilia bastante, né? Dá para colocar air fryer, torradeira, né? Tudo que você precisa dá para estender para lá. Aí na sequência eu abri a imagem assim, uma cozinha, a entrada do banheiro e a sala para você entender o ambiente, depois eu volto em cada espaço individual. Do lado ali é aquele balcão. Isso é aquele teu, que aí eu vou colocar a foto de frente, que eu dei uma valorizada ainda nele. Um pouco mais, tá aqui mais de perto. Eu não consegui identificar muito como eram os pés da mesa, tá? Então eu pensei, eu vou pegar um aleatório na internet que tivesse um torno, alguma coisa assim, só para a gente conseguir compor a imagem. E o que que eu fiz? Eu substituí o tampo da mesa pensando no teu dia a dia. Né? Daí isso fica a critério se você quer trocar, não quer trocar. Eu só penso que se for para a gente substituir a cor, que vai ser necessário em função de poder estar usando o que você tem para poder juntar com aquilo que tu precisa. Então a gente precisa uniformizar com uma cor. Daí nesse sentido, a laca, ela não é uma pintura boa para tu ter em tampo de mesa, porque ela é muito sensível. Então, ou a gente substituiria por um MDF em cima também, daria, né? Aqui eu estou propondo a pedra. Aí tudo depende do orçamento depois, né? Como é que vai ficar os valores, e aí a gente vai ajustando as coisas, tá? Eu fiz pelo melhor. Aí depois vocês vão decidindo, tá? Aqui eu vou passar as 3 imagens assim para vocês se localizarem. Eu tirei aquele móvel que você tinha aqui. Fiz um painel vindo lá da parede da sala, lá do fundo, né? E curvei para cá para deixar um pouco mais escondida a porta do banheiro, tá? Então seria só um painel curvo mesmo, e como ele faz parte da passagem, para dar uma disfarçada, eu encobri, aqui é o mesmo painel que está aqui, ele está revestido aqui. E essa porta é uma porta painel, então ela só tem o puxador cava. Não sei se você já viu esse tipo de... É um puxadorzinho assim? É um puxador, aqui no escritório eu não É tenho. aquele que é tipo que tem na... Ele fica embutido. É, É embutido no móvel. Daí você olha, fica tudo painel, né? às E aí... vezes tem nas cozinhas assim, Isso, você põe a mão ali. isso mesmo.
Aí aqui a sala. Lembra desse teu móvel aqui? Uhum. Você me disse que tinha dois, né? Então eu centralizei ele, modifiquei totalmente, né? Eu analisei o layout da tua sala e eu entendi que ela fica muito mais convidativa assim, mais você tem acesso visual para o painel da TV e você integra melhor os espaços dessa maneira. Das tentativas que eu fiz, né? Que hoje você tem o sofá aqui, né? Ele tá aqui voltado para cá. Então eu estaria propondo remanejar, colocava a TV para o lado de lá. E aí quem estaria aqui nessa área que seria a sacada que faz parte da sala, também tem acesso visual a essa imagem aqui também, tá? Esse móvel aqui é o móvel da TV. Eu cortei aquela parte maior porque senão ele não caberia nessa parte aqui, né? Aquela parte que tipo. Que é maiorzinho, eu removi, daí eu deixei só essa parte aqui. Lá nós temos o ar aqui, daí isso que eu queria também discutir, porque se você gostar do móvel aqui, eu acho que seria interessante, ou eu reduziria um pouquinho o espelho, seria uma possibilidade de manter um climatizador aqui em cima, né, no mesmo local, ou a gente procura um outro local para colocar o climatizador. Só que como eu acho que tu deve ter dreno ali, eu não sei como funciona exatamente aquela máquina, mas eu acho que tu deve ter dreno interno, né? Porque a quente e fria, ela funciona com dois drenos, né? Um para quando você vai aquecer, que é dentro da parede, e outro que vai ativar, não, é o contrário, que é o dreno da máquina externa, e quando você vai ativar o frio, é aquela que é dentro da parede, que é da máquina interna que desce. Então, a gente precisa. Móvel é aquele que era do Ronaldo. Aquele da TV lá. Mas eu não ia passar lá para rodar. Não sei, né? Lá. Sim, também. Lá fica num cantinho assim mesmo. Só que aquele é. Eu já tenho bastante coisa para escutar ali. Não sou eu decidi. Deixa ela mostrar. Sim, sim, vamos ver o que fica melhor, né? Aqui dentro da cozinha agora, tá? Eu removi os azulejos, tá? Se você quiser manter, você pode mantê-los. Mas eu tirei e deixei como fosse uma pintura branca mesmo. Como fosse o reboco, massa corrida, massa acrílica que fosse, né? E a pintura. Na área onde nós temos a lavagem de louça, eu preciso ter um rodapia ali. E aqui onde a gente tem o fogão, que seria a área que mais vai precisar ter a pedra, ou enfim, um revestimento que proteja essa região ali, tá? Aqui, ó, tem a descida de um MDF não, é madeira, né? Que é da tua pia. Ela vem aqui e tem um detalhe, né, que desce. Mais ou menos por aqui tinha outro, eu removi. Tem dois, né? Que daí dava a continuidade desse móvelzinho aqui, que esse que eu remodelei. Porque esse móvelzinho lá em cima, ele é pequeno assim? sim, eu tirei porque o depurador, ele tem uma distância mínima ideal para funcionar. Então ele tem que ter pelo menos 80 livre do tampo aqui, ó, até o início dele tem que ter 80 centímetros livre, senão ele não funciona bem. Então, por isso que eu desconectei esse pedacinho aqui da tua cozinha. Como eu quase não ocupo, eu não sei a distância que tem lá em casa. Que quer dizer, mas esse aqui que você fala, ele não é da parte da cozinha, esse aqui é daquele outro móvelzinho. É, do móvel separado. Ah. Porque daí até aqui, o que é vantajoso? Quando a gente não mexe tanto no móvel, é vantajoso a gente utilizar. Agora, se a gente modificar muito o móvel, daí não vale a pena, né? Então, eu pensei, vou sacar fora só aquele pedaço ali que eu tenho como desconectar.
né? Aí eu acho que vale a pena. E aí ficou legal a pinturinha ali, talvez. O render a gente tenta trazer o mais próximo da realidade, né? Pode ser que não fique tão aparente esses detalhes que você tem, pode ser que ele fique mais suave, né? A gente não sabe exatamente aqui como rebate a luz, né? Aqui eu coloquei um LED atrás, ó, uma iluminação. Ele é muito baixo, tanto o tampo quanto a parte do aéreo. Então, o ideal aqui, ó, é 90 centímetros por cima da pedra, pela ergonomia, né? Para você trabalhar assim, com conforto, digamos, né? Então, seria 90 centímetros ali. E aqui, Ali onde tem a pia, você falou de tirar o azulejo, é, mas respinga, querendo ou não querendo, respinga água para limpar o azulejo, acho que era mais fácil. Tá? Que não vai eu espirrar. tirei todo o azulejo da cozinha e coloquei a pedra só aqui, ó, onde vai a lavação, no caso, uns 15 para cá, e aqui eu ergui um pouco mais. Aqui seria a pedra. Aqui dentro, ó. É, isso. Daí a primeira versão eu tinha subido a pedra inteira, mas daí que comecei a olhar a cozinha, achei tão interessante esses detalhes aqui, aí eu resolvi ir para uma leitura assim mais clássica, né? Mais delicada. Aquela gaveta embaixo, daí é de como? É da pia. Essa aqui é nova. Eu fiz nova porque daí, como sobra espaço, o fogão de indução, mesmo assim, a gente deixa um espacinho entre o tampo e, né, o início do outro, do que for aqui embaixo, no caso. Tinha mais um móvelzinho, né? Aqui. Não ocupei. Uhum, eu não ocupei. E aí eu construí esse aqui para terminar ele, né? Tipo, eu queria olhar a tua cozinha como fosse uma cozinha nova. Não uma cozinha que você juntou as coisas. Você olhasse, não, essa cozinha aqui é nova. Então eu peguei aquilo que era mais interessante que tu tinha, que a gente podia usar, adaptei a profundidade também. Porque aqui eu tenho que ter uma profundidade mínima para conseguir inserir o depurador. Daí eu fiquei com umas medidas meio padrão lá, ele é muito estreito esse teu móvel aqui, ó. Esse aqui. Então eu aumentei pelo fundo. Só essa parte aqui por dentro. Essa aqui eu só trouxe para frente e fiz um fechamentinho lateral. Não sei se tu me entende. Eu só trouxe ele para frente aqui para ficar no alinhamento dessa portinha aqui e fechei a lateral dele, né? E a parte de cima aqui também. Então, daí ele ficou tudo olhando de frente, tá tudo no mesmo alinhamento. Esse móvel aqui que eu preciso ter uma profundidade maior para poder abrigar esse depurador. Aí você botou o outro pra... Isso. Uhum. Aqui uma imagem mais de perto. Tá bem certinho aqui os pontos, tá? Com água quente e água fria ali. Aqui o teu móvel. Ficou bonito, né? Esse eu gostei. Daí, para valorizar um pouquinho mais, eu fiz essa cristaleira ao redor, dos dois lados, meio que centralizado com a mesa. Porque é um móvelzinho bem bonito mesmo. Então, troquei. Eu não sei se a gente pode fazer os puxadores, as portas, se elas abrem assim. Se tem a possibilidade, daí a gente faz os puxadores assim, né? Eu tenho que ver onde que ela abre, se ela tá abrindo essas duas ali, para poder colocar o puxador aqui, eu não me lembro. É no meio. Ela abre as duas, que nem essas duas aqui abrem do meio para fora? Então vai dar. Então daria. Aí eu troquei de lado, né? Coloquei tua geladeira pro lado de cá, na extensão, porque daí eu faço o corredor aqui de área de trabalho. E aqui é onde você vai guardar suas louças e, enfim, né? Alimentos. Para guardar copo. Isso, pratos também, né? Aqui eu tô propondo o vidro incolor ainda. Mas você poderia colocar, se você pretende colocar móveis, itens com muitas cores, a gente pode colocar um vidro espelhado também. Acabou. E daí tem uma parte que você tira
Isso, tem um que eu acho que era um que tava aqui, né? Aqui, acho que um pouco mais. Acho que tava aqui no cantinho, esse eu não inseri. E aí eu padronizei a altura. Olha só, deixa eu voltar essa imagem aqui, ó. Consigo botar de frente, ela não volta. Só no final da apresentação eu volto nas outras imagens, tá? Mas o que eu ia comentar? A altura aqui, ó. Eu padronizei essa altura porque essa moldura aqui, ela percorre e vai para o móvel da sala. Então fica tudo com unidade, porque senão essa aqui ficaria um pouco mais baixa, aquela lá mais alta, e aí não ia dar aquele efeito que eu vou te mostrar agora na outra imagem, tá? Então, ó, vê como tá bem centralizado com a mesa, né? Se quiser, você poderia colocar um pendente aqui, mas aí depende do que você quer. O que é o É um lustre, mais apropriado para a cozinha daí, um que desce, assim, uma iluminação, né? Ali eu coloquei 2 perfis de LED de sobrepor. Aqui mais uma imagem. Esse móvel, ele não tem tanta profundidade quanto esse, tá? Porque seria mais um móvel auxiliar para você estar usando, como eu disse. Ficou sem janela, aquilo. É a persiana. É a persiana na frente. Eu acho que ficou 40 de profundidade aqui, talvez um pouquinho mais. Aqui mais um ângulo, ó, aqui você pode ver um detalhe, não dá pra ver tudo que cortou a imagem, né? E ali pra abrir a porta da geladeira tem espaço. Tem, bem tranquilo ali. A sala. Eu ando pesquisando bastante sobre a restauração de móveis, por isso que eu me empolguei no teu projeto. Eu peguei esse móvel aqui, ó, eu substituí os puxadores, fiz uma sugestão de pintura que harmonizasse com aquela ali. Essa cor. É. E também para dar uma revigorada no ambiente, sabe? Porque daí, às vezes, me cansa um pouco de ser muito neutro, muita cor neutra, daí eu sinto necessidade de ter. Eu acho bonito o espaço, tá? Quando eu entro num espaço que é bem neutro, eu acho bonito, assim, você ficar por pouco tempo. Agora, no dia a dia, você tem que ter as suas referências, sabe? As tuas coisas. E tem cores, e tem coisas, você se cansa um pouco num ambiente muito monocromático. Então, eu trouxe uma cor para dar uma revigorada ali. E no fundo desse móvel, eu apliquei um tecido, ó. Esse tecido aqui é o mesmo que está lá nas cadeiras da cozinha, no assento. Aquele móvel devia ser o que é certinho. Você vizinha comum, sabe? Me parece, não sei, eu olhei Isso assim, aqui, e olhando aquela por trás, parede, aquele que foi tirado aquela da parede, coisa. Ou, sei lá, se ficava encostado na parede que não via. aquela parede me parece que ela é menor do que eu tô vendo ali. Ela é menor, só que daí aqui, ó, Você aumentou. eu aumentei porque tenho a circulação aqui atrás, tem o banheiro Pra tá até fazer aqui, ó. aquela voltinha do Isso, banheiro. O dedinho do banheiro. isso, E por isso. eu Tá gostei. Eu Mas gostei foi daquela, daquela entradinha do banheiro. Eu achei que ficou bem bonito. Uhum. Ficou bem escondido, bem... Aqui eu coloquei uma pedra. Assim que nem você falou, dá uma continuidade, né? Isso, ó, você tá vendo a moldurinha, ó? Uhum. É na mesma altura, daí aqui ele vai e entra lá pra cozinha. Então fica, ele meio que dá unidade, mas você não sabe por quê. Você entende que é tudo da mesma residência, mas assim, se você não prestar muita atenção, você não vai saber por quê. Mas você chega na sala, você percebe que tá tudo conectado, assim, sabe? Com cores, com texturas, né? Com estilo. E, por exemplo, eu vi ali alguns lustres, né? Meu forro é É madeira. PVC, né? Ah, é PVC? Achei que fosse madeira. PVC, eu não sei se combina. Sim, sim, porque até eu achei que fosse madeira. Eu ia propor que a gente pintasse de branco, Ele é branco. né? É branco, né? E aí a Tem reação... algumas ali, pois é, tá meio assim, mas ele é um PVC, mas tá bom, eu acho. Sim, porque daí vem por cima, né? E a gente faz a distribuição por cima para instalar, é bem simples.
para fazer a instalação desse, é um plafond. E aí, pensando nesse contexto todo aqui, eu pensei de um vidro, né? Trabalhar com vidro, assim, esse mais clássico mesmo, sabe? Eu não queria colocar. Claro, a gente coloca umas coisas mescladas, assim, mais contemporâneo junto, para trazer. Né? Eu estou trazendo o teu móvel para um contexto atual. Eu gosto muito disso, gosto muito, eu pesquiso muito sobre móveis antigos para a gente estar inserindo no nosso ambiente hoje, sabe? E eles fazem parte da tua história. E isso vai te dar a sensação de lar, as tuas referências, sabe? De vivência. Então, eu pesquiso muito sobre isso faz muito sentido no projeto de interiores. Tem algumas, eu acho que tem algumas portinhas que estão meio truncadinhas, né? Meio, eu acho que deve passar uma. Sim, eles fazem a reparação, porque daí, como vem a pintura por cima, eles vão restaurar o móvel. Eles vão trocar dobradiça, tudo o que for preciso para deixar o móvel como fosse novo. Vai pegar o móvel novinho. Tem até faltando um pedacinho. Aham, As gavetas, né? Puxam, sim. Não, isso daí a gente faz tudo, tá? E as gavetas têm que funcionar para você puxar e voltar mais facilmente também, né? Você estava falando daquele do tecido. Ah, sim, é. Eu, como eu te disse, eu queria dar uma revigorada, né? Aqui, ó, é um papel de parede, só que o render a gente não consegue trazer assim com tanta qualidade para você perceber. Eu coloquei um papel de parede aqui, nesse lado aqui eu fiz um móvel, já vai aparecer na outra, um detalhe, né? Na outra imagem para seccionar o papel. Então aqui seria pintura, aqui seria papel de parede. Aqui é o painel, que seria nessa cor ali. E aí, cabe uma estampa para dar uma levantada, né? Então, esse tecido aqui foi o mesmo que eu usei lá no assento da cozinha. Pensei de pegar uma tonalidade existente aqui, né? E um desenho. Na verdade, a primeira opção eu tinha pensado num tigrado, numa zebra, sabe? Assim, daí o João Pedro disse que era muito ousado, né? Eu acho que para Ana, não, mãe. Daí eu tirei. É mais neutro, né? Daí eu tirei e coloquei. Poderia ser um xadrez também, ficaria bonito, né? Daí iria lá para a cozinha, eu colocaria. Eu acho que é melhor sim, porque o xadrez não fica o tempo também vai dançar. Mas daí tu pode trocar. Isso que é o bom. Por isso, daí tu deixa tudo neutro assim, e aí a decoração versátil, né? Porque, ó, ano que vem, outro ano, tu enjoou daquele negócio. Tu troca só o fundo. Troca as almofadas, aquele fundo fica muito mais fácil, né? Porque a gente enjoa, às vezes, quando você coloca uma coisa muito ousada assim, tu gosta na hora, mas daí no ano que vem, meu Deus, por que que eu fiz aquilo, né? Eu achei bem legal esse verde. Gostou? Ficou, né? Ficou assim, alegre, né? Parece. Aí o fundo ficou, tecido ficou um pouco neutro, assim, neutro. Eu prefiro assim, Ana. Acho que você acertou mais, eu não gosto de muito. Nem nas minhas roupas, sempre na casa. O João falou. Não, pra Ana acho que não. Você não coloca, assim. Porque ia ficar bonito, né? Aqui, essa imagem eu já tinha mostrado, né? Vou mostrar de frente aquela cristaleirinha ali. Ó. Aqui eu tô olhando lá da outra parede, né? Do outro lado da sala, tá? Então, o que que eu fiz? Olha como dá para notar uma diferencinha daqui com aqui, né? Mas depois eu abro o arquivo e vou mostrar o papel que eu coloquei lá. Ele imita um tecido aqui, ó. Fica muito confortável. É muito bonito. É um papel de parede, só que daí a gente vai colocando as medidas, assim, para não encarecer muito, eu seccionei até aqui. E aí, pensando no teu contexto, né, ó, como eu tô trabalhando aqui, ó, com cores, né? Um pouco de referência
tá? É um pouco de referência de cores, texturas para revigorar o espaço. Isso aqui é um gobelém, é um tipo de um tipo de tapeçaria, não sei dizer exatamente, mas era usado muito na decoração de anos atrás. Isso aqui a gente compra em antiquário, depende, eu estou fazendo umas pesquisas no marketplace, às vezes aparecem umas pessoas querendo vender. E eu encontrei, eu tenho um na minha casa, inclusive era da minha mãe, tem uns 40, 50 anos quase. Tá lá na minha sala até hoje, né? Mas não é caro, tá? Isso tu encontra fácil numa loja de antiquário, assim, ou até mesmo de pessoas que querem se desfazer. E foi só uma sugestão, né? E aí, como eu queria interromper o papel para cá, para não ter que seguir para o corredor até lá no final, eu interrompi ele aqui. Então, tem uma espessura aqui nesse, seria DMDF mesmo aqui, para compor com o restante que você tem, né? Usei a mesma cor. E aí terminaria o papel de parede aqui. Ó, o rodapé branco. Aqui ele ficou branco, parece, né? Mas esse móvel aqui é essa cor ali, ó. É que conforme rebate a luz, eu acho por causa desse LED aqui, ó, ele clareou muito e não dá pra ver. Mas é aquela cor ali, é nesse móvel aqui, não é branco, tá? E o piso, eu tô sugerindo um porcelanato, não sei se você já viu, tem um da Eliane que você olha, ele tem um certo relevo, assim, parece uma areia. É bem bonito, ele é acetinado. Eu vou tentar abrir uma imagem dele aplicado em algum ambiente. E eu achei muito bonito esse porcelanato. Então eu estou sugerindo essa peça daí para a casa toda, né? Cozinha, até nos dormitórios lá. Só que como eu disse, né, no render não aparece muito. Aqui dentro do, aqui é o puxador, na circulação para ir para o banheiro. Aqui a moldurinha, né? Ela segue de cima e desce. Aqui eu só coloquei uma prateleira auxiliar. Aqui, ó, tem um pendurador. Dá para colocar bolsa, né? Uma coisa quando você chega na residência. Aqui é aquela arandela que a gente vê na outra imagem. Dormitório. Fiz os ajustes, só fiz os ajustes daquele que a gente tinha conversado, né? Que era para acomodar o ar ali. Daí eu trouxe um pouco mais para a esquerda e aumentei esse armarinho aqui. Acho que foi isso que eu fiz. Aqui eu também estou usando o puxador cava, ó. Tu vê como os tecidos revigoram, né? Eu gosto bastante de fazer assim a parte da marcenaria neutra e trabalhar mais com as texturas ali que um dia você pode trocar, né? Leva pro estofador, troca. Ó, essa aqui que foi a alteração no caso. Então o ar lá, daí reduzir a altura. E essa prateleira de cima eu vou colocar como removível, porque para parafusar esse suporte do ar, eles têm que vir, acho que é de baixo para cima ou de cima para baixo, não sei, sei que eles precisam ter, acho que 20 centímetros livre. Daí para a gente não perder dentro, né? Eu vou fazer essa última aqui removível e aí a gente faz mais próximo da parte de cima. Aqui também é um papel que imita tecido. Só que aí tem mais cor.